Bom, a apostila traz o assunto conto de fadas, tá bom? Que é o assunto que vai cair na sua primeira avaliaçãozinha. E a pergunta que você vai precisar saber a resposta, a primeira questão no caso, né? Diz assim: o que é um conto de fadas? Você vai ter que lembrar as características, como é que a gente definiu o que é um conto de fadas, ainda em sala de aula. E aí você vai colocar com as suas palavras aqui o que pode ser um conto de fadas de acordo com aquilo que nós estudamos em sala de aula. Tranquilo, gente? Então, primeira questão, letra B. Você acha que nos dias atuais podem acontecer coisas fantásticas assim com as pessoas? Assim como, professora, assim como acontecem com as pessoas nos contos de fadas. Você acha que hoje acontecem coisas fantásticas, como, por exemplo, encontrar gênios em lâmpadas, encontrar fadas, encontrar tapetes mágicos, não sei. Você vai dar a sua opinião aí e explicar por quê, tá bom, galerinha? Primeira questão, letra C. Aqui a tia colocou para você 4 contos de fadas, que todos são muito conhecidos. Cinderela, Rapunzel, Gato de Botas, João e o Pé de Feijão. Você vai escolher um desses contos, tá bom? É apenas um desses contos e vai tentar colocar de uma forma assim bem resumida a história com as suas palavras. Tia, mas aqui só tem o quê? 4 linhas, eu vou ter que escrever um resumo de um conto de fadas inteiro em 4 linhas? Exatamente. Nessa questão, você vai ter que ler, se você nunca leu, né? Vai escolher, ler e tentar resumir o máximo possível com as suas palavras apenas um desses contos, tá bom, gente? E depois da letra C, você tem uma proposta de produção aqui. E o que é essa proposta de produção, professora? Você vai novamente escolher um conto desses 4 contos que a tia colocou aqui para você, ou a Cinderela, ou a Rapunzel, ou o Gato de Botas, ou o João e o Pé de Feijão. Você vai escolher qual conto também, tá bom? Professora, eu posso utilizar o mesmo da letra C? Pode. Professora, eu posso trocar? Pode também, fique livre. Mas essa proposta de produção, eu gostaria que você fizesse uma reescrita do conto que você escolheu. Vamos supor que você escolheu João e o Pé de Feijão. Você vai reescrever esse conto agora em 30 linhas no máximo, aí você tem bem mais linhas para escrever na proposta de produção, tá bom, gente? Só que tem um detalhe, quando você reescrever, você vai ser o protagonista da história, tudo bem? Você vai ser o personagem principal. Como eu disse ainda há pouco, vamos supor que seja o João e o Pé de Feijão. Professora, se eu escolher esse conto, eu vou ser o João e o Pé de Feijão? Sim, claro, o João, né? Porque o Pé de Feijão não pode ser, né? Vai ser o João, tá certo? E você vai contar essa história em primeira pessoa, tá bom? Você vai usar o narrador personagem. Tranquilo, gente? Então, você vai ter que dar uma mudada aí no narrador em relação à história original. Você vai utilizar o narrador em primeira pessoa, já que você é o João, tá certo? Professora, você escolhe a Cinderela. A mesma coisa, você vai ser a Cinderela. E assim, dependendo do conto que você escolher. Tia, eu escolhi aqui o Gato de Botas. Então, você vai ser o Gato de Botas. Tranquilo, gente? Uma coisa que a tia queria pedir para que você não mudasse. Eu gostaria que você não mudasse o tempo, certo, da história. Não gostaria que você mudasse o espaço da história. E o enredo, ele vai, obviamente, precisar de uma mudança por conta do elemento que a tia pediu aí no comando da questão. Que eu quero que você escreva sobre algo que aconteceu na sua vida ou que você tenha vontade que acontecesse. E aí, nesse momento, o enredo vai ter que dar uma mudada. De novo, vamos para a história do João e Pé de Feijão.
Vamos pensar que o João e o pé de feijão, quando ele chega, né, o João lá no céu, né, enfim, entre as nuvens, ele encontra um castelo, que tem um gigante e tal. De repente, dentro desse castelo, pode ter uma coisa que você sempre desejou ter. Por exemplo, um videogame, ou alguém que você de repente perdeu e tinha vontade de reencontrar no céu, não sei. Nesse momento, o enredo ele vai precisar ser mudado, porque você vai ter que acrescentar algo pessoal seu, tá certo? E personagens, na medida do possível, eu gostaria que vocês deixassem os personagens do conto, mas se você precisar colocar outros personagens, pode colocar. Tá bom, gente? Basicamente é essa a nossa atividade para essa semana. Caso você tenha alguma dúvida, você pode consultar a coordenação e aí eles repassam pra gente. Tá bom, gente? Abraços e beijos. Tchau, tchau. Resposta da primeira questão, letra A. Contos de fadas são histórias que têm suas origens na cultura céltico-bretã, na qual a fada, um ser fantástico, tem importância fundamental. Apesar de sua origem oral, alguns documentadores ganharam reconhecimento por organizar e transformar as histórias orais nos contos de fadas que conhecemos hoje, como, por exemplo, os irmãos Grimm. Resposta da primeira questão, letra